coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Perguntas e respostas. Convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo? Pensei que está congelado o ouvido. Então vamos lá? Vamos. Masculino, 39 anos. Por que o rancor prevalece sobre o perdão? Qual o motivo? A gratidão é alvo das mais perversas injustiças? É aí que nós vamos nos conhecendo. Um dos fatores importantes para a evolução espiritual não é somente dizer para cumprir uma missão. Que missão é essa? Né? Um dos fatos é anular o ego, é uma grande missão que nós temos. Então, por que o rancor prevalece sobre o perdão? Porque a pessoa não sabe perdoar por causa do ego. O ego não perdoa. O eu verdadeiro perdoa, mas o ego não. O ego é vingativo, o ego quer devolver aquilo que ouviu, daquilo que falaram, o ego quer fazer que o outro vá de uma situação precária, é coisa do ego. É ganancioso, é materialista, o ego é totalmente prejudicial. Na verdade, o ego é a nossa identificação com o nosso eu carnal. E o nosso eu carnal não é o eu verdadeiro, ele é temporário e chega uma hora que tem que aposentar. É parte do instinto animalesco, né? O nosso ego, mas o nosso eu verdadeiro não. E qual o motivo da gratidão ser alvo das mais perversas injustiças? Bom, aí depende da situação. Então, uma das situações. Para alguns, essa injustiça, na realidade, não é que seja injustiça. No inconsciente, ela quer que aconteça isso porque ela carrega o sentimento de culpa. Então, ela quer uma autopunição, dentro dessa autopunição, ela que acaba atraindo uma situação para que ela sofra dessa forma. Então, é o caso de certas pessoas que estão numa situação difícil, uma situação em que está sendo maltratada, mas lá no inconsciente ela está querendo isso. No fundo, ela está querendo passar por isso, porque ela quer se autopunir, ela quer se autocastigar. Uma outra situação, veja o caso sobre a gratidão. Existem vários casos de animais, como cachorro, por exemplo, cães que o dono morreu e o cachorro fica direto todo dia lá no túmulo da pessoa que o criou. Isso é muito comum acontecer. Inclusive no Japão tem um fato também que aconteceu isso, e o cachorro não ia no túmulo porque ele era cremado, né? Então todos os dias ele ia na estação esperar o dono. O dono tinha morrido, mas ele todos os dias se dirigia para a estação esperando o dono. E até que, para quem for no Japão, vai na estação do Shibuya, que é uma das mais movimentadas, tem uma estátua de um cachorro. Esse cachorro, em homenagem a ele, que a população fez essa homenagem. Então, essa é outra situação. E outro também, sobre a caridade, sobre o fato da pessoa fazer o bem, o que é importante é entender o seguinte: faça caridade, mas não espere recompensa. Faça, mas não espere reconhecimento. Faça, mas não espere aplausos, né? Quando espera isso, é o ego que está esperando. Faça aquilo que Cristo disse. Cristo já sabia que você ia perguntar tudo isso. Então falou que a mão direita fizer, a esquerda não precisa fazer, não precisa saber, precisa tomar conhecimento. Então faça, porque quem ganha é você, que você vai plantando mais uns créditos no celeiro do céu. Ok? Próxima pergunta. Feminino, 23 anos, solteira. Por que não consigo emprego? Mas quando o assunto é curso, sempre consigo ingressar. Bom, um dos fatores que você não consegue, porque você gravou no subconsciente, não consigo. Então, às vezes eu conto o caso de um ex-funcionário meu na empresa onde eu trabalhei, onde me aposentei.
E ele, conversando com os outros colegas do departamento, ele disse assim: eu sou o sujeito mais azarado do mundo, que eu tenho 33 anos, nunca ganhei uma rifa. Aí depois, terminaram a conversa, eu chamei de lado e falei: Edson, vem aqui, senta aqui do meu lado que eu quero explicar um negócio para você. Quero explicar. Sabe por que você não ganha? Sabe por que você é azarado? Sabe por que você nunca ganhou nada com 33 anos? Porque você afirma que é o poder da palavra negativa que fica no seu subconsciente. Você tem que falar o contrário. Você tem que pensar: eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, então eu tenho direito, são coisas boas acontecem. Só pense dessa forma: eu tenho direito, também tenho muita sorte, eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, também tenho sorte. Pense assim toda hora que puder. E disse para ele o seguinte: eu vou te dar um presente, você vai para a academia de Biona, eu vou te pagar as diárias de um seminário. Aí ele foi, quando voltou, na empresa era grande, então tinha um posto bancário. Nesse posto bancário, o caixa, a moça que ficava no caixa, de vez em quando ela dava um dinheiro a mais, só que no final do dia, pela regra do banco, se faltar dinheiro, o operador tem que completar com o dinheiro do bolso dele, porque a falha foi dele. E vira e mexe, acontecia essa falha dessa moça. Então, os funcionários da empresa, não do banco, faziam uma rifa daqueles produtos que vinham lá do Paraguai. E naquele tempo era novidade, né? Calculadora eletrônica era novidade. Então, aquela rifa preenchia rapidamente. E esse rapaz, esse funcionário, depois que voltou da academia de Biona, estava todo feliz, emocionado, contando para as pessoas como que foi o seminário. E nisso uma outra pessoa do outro departamento gritou o nome dele: Edson, você ganhou a rifa. Primeira rifa que ele ganhou. Até o final do ano ele ganhou mais 4 rifas que ele ganhou depois que ele passou a pensar: eu tenho filho, sou filho de Deus, tenho sorte. E mudou o modo de pensar. Então, pense que você já tem emprego, que já conseguiu. E leia o livro Oração Tem Força, Oração Tem Poder. E siga aquele todo o roteiro que está lá. E outro detalhe, leia o Convite à Prosperidade, volume 1, mas no mínimo 3 vezes. E coloque em prática o que ensina nesses 2 livros. Okay? Outro detalhe, perdoe as pessoas com quem você trabalhou ou o ambiente em casa, se você vira e mexe, está constantemente em atrito com algum irmão ou com os pais, isso também dá problema sério na prosperidade. Próximo. Feminino, 27 anos, solteira. Eu sempre fui alegre, amorosa e praticava a caridade. Não imaginava ser possível ter ansiedade como hoje. Por que isso acontece? Sinto que meu trabalho desencadeou tudo isso. Tem gente que tem uma missão muito nobre de ajudar as pessoas, tem um coração muito bom, tem esse sentimento de doação, e é o seu caso. Então você carrega, vou dar um exemplo, você carrega na sua bolsa normalmente as mesmas coisas. Aí você chegando em casa, você pensou: hoje eu senti sede, então não tinha água para tomar. Aí você coloca, chegando em casa, coloca uma garrafinha de água na sua bolsa. No dia seguinte você vai trabalhar, você esqueceu da garrafinha de água, você pega a bolsa, está pesada. Fala: foi da água, né? Bom, agora pense o contrário. Todos os dias você carregava a bolsa, né? E quando colocou a garrafa de água, esqueceu e aconteceu isso. Então você sentiu que falta água, falta algo, não é água, falta algo. E aí você disse: eu sempre fui alegre, amorosa e praticava caridade. Olha o verbo que você usou, praticava. Você não fala pratico, você falou praticava. Então, da mesma forma que você sentiu o peso da bolsa, um pouco mais, sentiu mais pesada a bolsa, da mesma forma, se você carrega no momento com a água e tira a água, você vai sentir que a bolsa está mais leve. Então, ato de caridade, você diminuiu a prática. Então, você está sentindo alguma coisa, você está sentindo vazio. Então, isso faz com que você sente que está faltando algo, por isso que esse algo está desequilibrando e você sente uma certa tristeza. Então, normalmente, pessoas que têm esse sentimento muito harmonioso, bondoso, quando deixa de praticar caridade, acontecem essas coisas. Então, você precisa sempre ajudar o próximo. E isso tudo é uma coisa importante, porque
faz parte das pessoas que alcançaram certo nível espiritual. Então, que as pessoas que têm muita sensibilidade, sempre pensando no outro, sempre precisa praticar o ato de bondade, porque se não praticar, vem aquele sentimento de autorreprovação. Então, volte a praticar a caridade como antes, e essa ansiedade vai desaparecer. Essa ansiedade, na verdade, é um pequenino sentimento de culpa que acontece que você, por você deixar de praticar o que você fazia, do bem que você fazia antes. Como você deixou de fazer, você fica se culpando. Tem alguma coisa, você fica com aquele sentimento de tristeza, de auto, não é bem autopunição, mas de uma autocrítica, aquela crítica que começa a lhe cobrar. Então, a voz da consciência fica cobrando. Você deve ajudar mais, você deve continuar fazendo isso. Tá? Então, faça isso. E não esqueça de fazer mais um ato de bondade para os antepassados. Leia a Sutra para os antepassados diariamente, sem falta. Aí você já sai de casa com aquele dever cumprido e veja que você vai sair preenchida plenamente de alegria e felicidade. Próximo pergunta. Feminino, 54 anos, casada. Sinto ainda que ajo, às vezes, com a mesma insegurança que minha mãe tinha. Quero mudar isso. Ela é falecida. Você já leu por uns 21 dias a Sutra, especialmente para sua mãe? Se não leu, leia. Porque às vezes a pessoa começa a pensar, mas eu estou fazendo tudo que minha mãe fazia. Só que, na realidade, assim como existem pessoas que não têm coração e sofrem de doenças cardíacas por influência de alguém da família que morreu com problema cardíaco, e essa pessoa que morreu ainda está pensando que está com problema cardíaco, está em ilusão, mas o coração que está com problema já se aposentou, né? Aposentou com o falecimento do corpo. Mas, da mesma forma, se a sua mãe tinha esse hábito, sentia aquela insegurança e está sempre junto com você espiritualmente, você começa a sentir isso também. Então, leia a Sutra especialmente para a sua mãe 21 dias. E outro detalhe, pratique mais a meditação Shinsokan. Inspire mais vezes, acompanhe o fluxo luminoso, prenda o ar, force para o baixo vento. Procure nessa hora, não é só prender o ar, você tem em mente que a força vivificante de Deus, o alento de Deus, a vida vigorosa de Deus está dentro de você. Então você está com Deus. E você, nessa hora, é o momento que você tem que contemplar, meditar. Eu sou filha de Deus, sou vida perfeita de Deus. Eu sou vida perfeita de Deus, mas fale com emoção. Sou filha de Deus, sou filha de Deus perfeita. Sou filha de Deus, sim, eu sou filha de Deus. Fale com emoção. Não precisa gritar, não. Grite mentalmente. Sim, eu sou filha de Deus. Fale com emoção, ok? Como se o jogador marcasse um gol. Gol, então fala, sou filha de Deus. Sim, eu sou filha de Deus. Vai registrando isso de uma forma bem forte, com vigor, com fé. E todos os dias faça isso. Então. E outro detalhe, procure praticar meditação desta forma. E quanto mais você praticar, vem aquela verdadeira autoconfiança. Por quê? Você sente que está com Deus. Você sentindo, gravando. Por que o mestre falou? Escreveu, inspire o ar, prenda a força para o baixo ventre, para você ter a sensação de plenitude, sensação de que está plenamente preenchida de Deus. Dentro de você está Deus. Não é a força separada de Deus, a própria vida de Deus está em você. Quanto mais você for pensando, sentindo, contemplando, isso cada vez mais amplia essa autoconfiança, verdadeira autoconfiança. Por isso que quem pratica sempre o Shinsokan, ela tem um olhar muito mais sereno, porque ela adquiriu aquela autoconfiança. Enquanto as pessoas ainda vivem de uma forma inquieta, ainda está com muito medo. Mas você sentindo que está com Deus, que é todo-poderoso, você está com Deus todo-poderoso, o medo desaparece. Se você andar ao lado de uma pessoa que é um policial, você não vai ter medo de assalto. Então, se você está ao lado, não de um policial, mas mais poderoso que um policial, que é Deus, o medo desaparece completamente. Então, é isso que é fundamental, gradativamente praticando. Não é somente entender na teoria que é o Shinsokan, mas praticar o que é. Aliás, tudo que é ensinamento da Shinsokan é praticar verdadeiramente. Ok? Passa a pergunta. Feminino, 63 anos, viúva.
Sempre que faço meditação Shinsokan e leio o livro de orações, saem lágrimas do meu olho. Isso é ótimo. Quando eu descasco cebola também sai. Mas é outra lágrima, né? É outra lágrima. Essa alegria que você sente praticando Shinsokan é a mesma coisa que as pessoas em 1973, 10 anos depois, são 2 anos que o mestre esteve no Brasil. Muitas pessoas, só de ver o mestre, e alguns nem sabiam quem ele era, começaram a chorar. Então, é a vibração com um espírito muito elevado. Então, você começa a sentir uma alegria intensa. Quando eu estive primeira vez no Japão, eu fui com o professor Fumio, que é o nosso presidente doutrinário, e aí nos levaram para uma salinha, aqui igual que aqui tem a torre, né? Tem a torre, onde fica a torre. Olhando de cima para baixo, tem a segunda janelinha, o vitrozinho. É ali que ficam as formas humanas, é ali que ficam as orações. E uma coisa semelhante, um ambiente semelhante, no Japão, lá na sede, onde era, hoje já não está funcionando mais, onde era a sede lá na Harajuku, sede internacional, e nos levaram para esse local. Aí o mestre falou, só coloque uma mesinha mais nada, e uma cadeira. Por quê? Aqui simboliza o reino de Deus. E o reino de Deus é simples, não tem enfeite, não tem serpentina, não tem confete não, né? É simples. Então, quando entramos naquele local, de repente, eu não sei porquê, mas começaram a correr lágrimas. Olhei para o meu lado, o seu Fumio também estava. Aí depois nós comentamos, falou, que lugar tão puro, que a pessoa se emociona sem saber o porquê. Tal é a vibração de a sublimidade, né? Então, por isso que quando as pessoas estão em contato com Deus, com a luz de Deus, automaticamente sente aquela vibração agradável e ocorre essa situação, ok? E isso é uma coisa que acontece muito. Próxima pergunta. Gostaria de saber por que minha filha de 29 anos, solteira, sofre de depressão e ansiedade e dor na coluna. Bom, essa daqui, vou explicar mais essa parte com outro exemplo. No livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, página 54, o mestre cita a filha de um senhor chamado Irizawa. Ela era muito introvertida. E quando ela mudou de colégio, o ambiente fez com que ela ficasse mais autoconfiante e ficou extrovertida, muito tagarela. Aí chegou para um rapaz que ela gostava muito e falou, por que você não casa comigo? Casa comigo. Não, mas eu sou comprometido. Não, desmancha o namoro e casa comigo. Simplesmente, isso é sequestro de namorado, né? É roubar namorado. E a mãe disse, olha, é pecado fazer isso, é pecado roubar a felicidade da outra pessoa. Não se deve fazer isso. 2 ou 3 dias depois, um professor da escola, missionário, e falou assim, o estipêndio do pecado é a morte. Então, cometer pecado é isso, cometer aquele pecado é aquilo. Aí ela ligou. Aquilo que o professor falou sobre pecado. E a mãe falou do pecado. O que aconteceu? Essa moça começou a cair numa tristeza e entrou em depressão. Por quê? O sentimento de culpa, a ideia do pecado. Então, ela acreditou que é filha do pecado, acreditou que tudo é pecado, que o professor falou, que a mãe também falou. Então, isso fez com que ela começou a ficar se atormentando. Vocês repararam, na última frase do capítulo Sabedoria, chama-se pecado por conhece a sutra? Por se encobrir, tá? Percebeu que tem um se, é reflexivo, por se encobrir a si próprio, ou seja, ela é como criança, bebezinha assim, achou,
achou. Ela pensa, porque pôs a mão na frente do olho, ela acha que ninguém está vendo, né? É a ideia que a criança tem. Então, da mesma forma, quando Cristo disse, vós sois a luz do mundo, significa que nós somos essa luz de Deus, porque Deus está dentro de nós. Outro detalhe, na Sutra Sagrada, ali diz, ocorrendo a iluminação, imediatamente esse mundo se passa a ser pleno de luz. Ocorrendo a iluminação, ocorrendo o despertar. Então, coisinha simples. Um espírito não sabe que morreu, e como aconteceu com a saudosa pretora Francisca Justiniano, ela tinha terminado de fazer uma palestra, aí manifestou um espírito numa mulher, e era espírito de homem. Você é homem ou mulher? Sou homem. Você é homem? Sou homem. Você já morreu? Eu não morri, não. Você é homem ou mulher? Eu sou homem. Olha para baixo. Você usa saia? Põe a mão no peito. Você tem peito assim? Não. Você usa saia? Não. Está vendo? Esse corpo não é seu. Aí ele sentiu um choque. Falou, você já morreu. Seu corpo carnal já morreu. Foi aí que ele entendeu que ele era espírito, e nessa hora ele começou a ver luz. Não é que a luz veio de fora. A luz já existia, mas já estava encoberta. Por isso que se diz no capítulo Sabedoria, por se encobrir, você se esconde, você camufla a sua verdadeira natureza, que é a vida perfeita de Deus, e põe um rótulo, sou pecadora, sou isso, sou mortal, né? E começa a fazer um monte de defeito, um monte de autoacusações erradas. Então, na verdade, nós somos filhos de Deus, somos a vida perfeita de Deus. Essa luz existe, por isso que Cristo disse, vós sois a luz do mundo, mas a pessoa esconde a luz com pensamentos ilusórios, com pensamentos errados, ok? É pecador, é pecador, é pecador. Então, quando tira essa cobertura, essa coisa que está escondendo a sua verdadeira natureza divina, isso chama-se libertação, despertar. Despertar porque a luz de dentro passou a iluminar mais claramente, mais fortemente, ok? Então, você que escreveu, dê uma sutra para sua filha e diga para ela ler, sem forçá-la, fala, de vez em quando dá uma lida nessa sutra que vai te ajudar. Ela vai entrando em contato com a sutra e vai começar a entender que é filha de Deus. Próximo. Por que tenho pânico ao sair de casa para conviver em locais cheios e fechados? Bom, esse pânico, porque você fica em lugar fechado, é uma coisa. Agora, o pânico, porque você vê muitas pessoas, é outra situação. Quando a pessoa fica em pânico, porque vê muitas pessoas diante dela, isso se chama agorafobia. Agorafobia. E esse pânico de estar em lugar fechado, isso chama-se claustrofobia. Então, a claustrofobia, eu lembro que tem pelo menos 4 casos, que pessoas que orientei, que tinham claustrofobia. E uma delas foi em Juiz de Fora, a regional ficava no 6º andar, então estávamos dentro do elevador, tinha umas 7, 8 pessoas dentro do elevador. Aí uma delas disse, falou assim, cada vez que eu entro no lugar, elevador, eu sinto uma tremedeira, um medo, desespero. E a irmã estava do lado, eu falei, eu também sinto isso. Eu falei, vocês, numa encarnação anterior, viveram num país que tinha terremoto e desabou o lugar que vocês estavam, vocês ficaram presos e sem conseguir sair, morreram daquela forma desesperadamente, com aquele desespero para sair. Ou então, morreram soterrados numa caverna, ou então foram enterrados vivos, como aquele ator Sérgio Cardoso, né? Descobriram que depois de algum tempo que foram abrir o caixão dele, estava de bruço. Quer dizer, ele morreu, foi enterrado vivo, então a pessoa fica desesperado, querendo sair, e acaba morrendo naquela situação. Ela reencarna. O corpo é outro, mas a pessoa é a mesma. Então, o que acontece? Como aquele desespero, o sentimento ficou fortemente gravado no inconsciente, quando a pessoa, numa outra encarnação, quando entra em lugar escuro, fechado, ela começa a sentir aquele medo de estar em lugar assim. Tem o livro Você Pode Curar-se a Si Mesmo, também tem um relato de uma menina que ficou soterrada na caverna. Essa casa de Juiz de Fora, quando eu expliquei isso, uma delas falou, passou. E a irmã falou, depois, a irmã, um minuto depois, falou, para mim também passou.
Lá em Goiânia tinha uma jornalista que também tinha a mesma coisa, eu expliquei isso para ela. Depois o pretor Luiz Peregrino, quando esteve lá, falou, olha, aquela jornalista que o senhor orientou, ela pediu para dar um recado para o senhor. Agora ela pode entrar num prédio de 27 andares, no elevador, e não sente mais nada. Então, tudo isso é uma coisa que a pessoa, pela medicina, não tem cura, mas é uma coisa que está na mente da pessoa, ok? Próxima pergunta. Feminino, 51 anos, viúva. Hoje estou convivendo com outra pessoa, mas eu sinto dor na coxa esquerda e manifestei hérnia umbilical. E o meu novo marido manifestou trombose na perna esquerda. O que devo fazer? O que você deve fazer? Você tem que ler o livro Namoro, Casamento e Maternidade, páginas 138 a 142, ou Verdade da Vida, volume 38, página 117. Por quê? Quando o viúvo casa outra vez e o cônjuge que faleceu tinha um pouco de ciúmes, vai ficar bravo e vai começar a interferir, vai dar problema de desarmonia, problema de saúde, doença, e tem até casos um caso que eu vi do filho do primeiro casamento chegou a morrer. Aí a mulher que tinha morrido, né, ficou com ciúmes porque o marido casou-se e ela achava que era a esposa dele. Então, é preciso explicar direitinho que a sua missão agora terminou como marido, a minha missão ainda continua aqui na Terra, mas a sua missão na Terra já terminou, então agora você deve continuar a sua evolução no mundo espiritual. Ali na Verdade da Vida 38 e no livro Namoro, Casamento e Maternidade, está bem explicado a oração que você deve fazer durante 30 dias para o ex-marido, para o marido que faleceu, ok? Aí toda a situação começa a normalizar. Tá bem? Então, outro detalhe, as pessoas que desejam fazer perguntas, anotem, porque sempre o pessoal vem colocar no chat e coloca que está com problema assim, dor de cotovelo, não sei o quê. Então, está aqui, ó. Anotem o WhatsApp, o telefone, por e-mail, é Orientacal, viu? Orientacal. É tão pequena essa luzinha que vocês não enxergam, né? Eu comprei, esqueci. Aí comprei outro, falava uma coisa. Aí falei para o rapaz, que cor que é? Falou que era Marus Forte. Forte? Veio o verde, é o palmeirense, que está mais forte agora, né? Então, okay, por e-mail, orientacal@sni.org.br, ok? Sem o tio e sem o cedilha. Sem o tio e sem o cedilha. Ou seminários, aqui também, tira esse acento aqui. A gente escreve com o computador Courier. Seminário sem um acento agudo, @sni.org.br. Para quem deseja uma resposta particular, mande para o departamento de orientação pessoal. Ali tem um grupo de pretores que vai atendê-lo, ok? Então, não sei quem vai atender. Eu não tenho nem condição de fazer isso. Mas ali tem um grupo de pessoas, uma equipe somente para isso. Então, deixar na tela para que vocês possam anotar. Acabou o tempo. Obrigado. Perdoar os outros significa libertá-los. Perdoar os outros significa libertá-los. Dentre todas as coisas boas que nós recebemos de Deus, é a liberdade. Somos livres. Mas parece que eu não sou livre para ser feliz, para ser próspero, para ter uma vida harmoniosa, para ser alegre, para realizar sonhos. Porque eu mesmo me prendo e o pior, eu também prendo o outro. Seminário Geral, Seminário do Perdão. Dias 19 e 20 de agosto de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Dias 26 e 27 de agosto de 2023, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Minas Gerais, Santa Fé, Bahia, Santa Tecla, Rio Grande do Sul e Goiás. E nos dias
30 de setembro e 1º de outubro de 2023, na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Curitiba, Paraná. Para mais informações, acesse sni.org.br/seminários, sni.org.br/seminários, ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17, 11 50 14 22 17. Reserve seu tempo, cuide de você. O vídeo já vai continuar, mas eu quero fazer um convite bastante especial para vocês. Anote na sua agenda. No dia 30 de julho de 2023, acontecerá a 68ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seicho no Brasil. Um evento incrível e imperdível, tá certo? Convide seus amigos, convide seus filhos, convide as pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda. Será um dia incrível. O tema será esperança. Esperança que fortalecerá os seus sonhos, as suas convicções, a sua fé. Será um dia inteiro repleto de muita informação que, com certeza, irá não só mudar a sua vida, mas a vida de todos aqueles que estão próximos de você. Realmente é um evento revolucionário que acontece há mais de 50 anos e com certeza você será parte integrante desse momento histórico, né, da sua vida, da sua família e novamente todos que estão próximos a você. Mais informações no site sni.org.br/convencãojovens ou no Instagram @AJS_Brasil. Mais informações você poderá encontrar nesses locais. Espero você lá. Anote na sua agenda. Novamente, 30 de julho de 2023. Nos encontraremos lá. Muito obrigado. Nesse momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Então vamos lá, os abraços tradicionais. Regional Goiânia, pretoras Ana Gomes, Odária, Maringá, pretora Helena, Camaquã, Rio Grande do Sul, Tancredo, nosso amigo Arnaldo Muranaka, da Canadá. Você aparece com uma foto assim, tá boa a situação lá, né? Então só aparece a paisana. Bauru, Terezinha, Nova Iguaçu, família Bastos, Igarapava, Linéa, Barris, Simone de Norá, Luznilda, Minas Gerais, Saulo Carvalho, Peru, Edgar, Cidade Pucallpa, muitas graças. Regional Caxias do Sul, Cristiane Zorteia, Fortaleza, Sheila Miyazaki, mas não é minha filha não, é homônima. Santa Isabel, Chile, Criciúma, Isabel Balbino, Sorocaba, família Negrão, Belo Horizonte, Algemiro. Na página 33 da saúde lá que nós completando aquela aula da aula anterior. Então, o método para não contrair gripe. Então, o mestre fala sobre muitas pessoas que viram e mexe estão sempre doentes. Então, para não contrair gripe. Então, ele diz, como já vimos anteriormente, uma pessoa pode morrer em consequência de um simples estímulo numa das partes do seu corpo, se estiver absolutamente convencida de que isso lhe é fatal. Então, lembra aquele caso da pessoa que, né, aquela mulher, pessoa que pensou que o bisturi já estava cortando e na verdade era um friozinho que ela sentiu e pensou e morreu. E a outra que pensou que tivesse tomado veneno, mas não era veneno, mas ela morreu de medo, na verdade. E é natural, portanto, que as pessoas fiquem resfriadas se logo nos primeiros expiros pensam, apanhei resfriado. E tem gente que fala, né? Tem gente que afirma. E acaba pegando resfriado mesmo. O espirro, como todos sabem, é provocado por uma irritação na mucosa nasal. Justamente por causa dessa irritação, a pessoa fica com o espírito momentaneamente concentrado quando espirra. E o que ela pensar, nesse instante, infalivelmente vai acontecendo. Se ela pensar, fiquei resfriada, será natural que esse pensamento se concretize e ela acabe realmente resfriada. Se, ao contrário, a pessoa pensar, o resfriado se foi juntamente com o espirro,
e ela estará livre do resfriado. No ano de 1931, houve um surto de gripe no Japão. Naquela época, eu trabalhava numa empresa e lembro-me de que todos os meus colegas, com exceção de um que era leitor da revista Seichonoye, esse que era leitor da revista Seichonoye, e o Messi, os dois não ficaram gripados. De um eleitor, os demais contraíram a gripe e faltaram alguns dias. Eu, porém, não fui atingido pela gripe e nem precisei faltar ao trabalho um dia sequer. Então, vamos recapitular o volume 9. Vamos recapitular o volume 9, que é a verdade da vida, ok? Sobre o mundo espiritual. Todo mundo gosta desse assunto, né? Então, alguns dias, está no livro, alguns dias depois, quando terminar o trabalho da pintura, aqui é quando o senhor Corneille, o pintor, ele não tinha intenção de chegar no ponto que estava chegando. Apenas ele estava lá com a modelo dele, que ele era pintor, e terminou o trabalho, então foram fazer uma experiência espiritual. E o que aconteceu? O que aconteceu? Os dois sentaram-se frente a frente na mesma mesa. Então, uma cadeira do lado, cadeira do outro. Desta vez, a mesa logo se movimentou e veio uma mensagem através de pancadas que dizia: faça a Reine dormir. Como a mensagem era a mesma, o senhor Corneille achou que havia nisso algum motivo e quis sabê-lo. Ele fez a jovem recostar-se na poltrona e começou a hipnotizá-la de acordo com a forma e com extremo cuidado. 15 minutos depois, ela parecia ter caído em sono profundo sono, mas novamente assomou-se-lhe à mente uma incerteza. Será isso realmente estado de hipnose? Então aqui, vamos recapitular. Alguns dias depois, quando terminaram o trabalho de pintura, por isso que eu coloquei número 1, porque o senhor Corneille era pintor, não pintor de parede, é pintor de quadro. Inclusive o avô dele foi um renomado pintor de quadros. Se vocês entrarem no Google, colocar Pierre Corneille, vocês vão ver que era do século XVII, uma coisa assim, que ele era pintor. E os dois sentaram-se frente a frente na mesma mesa. Desta vez a mesa logo se movimentou. O que acontecia? Então ele sentado, ele do lado de lá, e a Reine do outro lado, e a mesa começou a movimentar através de pancadas. Essa experiência se chama table turning. Então a mesa levanta e bate no solo, uma batida é a letra A, duas é B, e assim o espírito vai se comunicando. Muito cuidado, não aconselho fazer isso, porque por mais que o espírito fale, eu sou fulano de tal, sou seu avô, sou isso, você não está vendo e vai acreditar. E outra coisa, os espíritos baixos gostam de aprontar, então não vai ser enganado, porque de repente pode acontecer algumas coisas desagradáveis. Então eu já vi acontecer de pessoas que acreditaram, não no table turning, mas naquele caso do alfabeto ficar ao redor da mesa, e a pessoa põe o dedo duas pessoas colocam o dedo sobre o copo, e o copo vai deslizando, vai indo para cada letra e vai formando a frase. E numa dessas daí, a frase que veio foi: olha, a sua tia foi do Japão e trouxe uma herança e só ficou com ela. Era mentira. Mas o espírito baixo aprontou e começou a sair, aí aconteceu uma desarmonia na família. Então, continuando. Por isso que esse tipo de experiência não é aconselhável fazer, não fica acreditando. Às vezes pode acontecer de certo, mas você não sabe se é verdade ou não. E aqui, no caso, disse, faça a Reine dormir, seja hipnotizar. Aí ele entendeu, por isso que ele hipnotizou depois a Reine. Tudo bem até aqui? Está claro, né? Continua. Não estaria ela desfrutando um sono profundo? Mas era a primeira vez que você estava fazendo esse trabalho de hipnotizar, ele não tinha experiência. Aí ele ficou em dúvida, será que entrou em hipnose ou não? Então, ou estaria caçoando de mim, ou está fingindo que está hipnotizado e está caçoando do Corneille. Para acabar com essa incerteza, ele espetou um alfinete no músculo do braço dela. Pegou um alfinete e tum! Se ela não estivesse hipnotizada, ela fazia assim, concorda? Ia gritar. Mas não gritou por quê? Que estando hipnotizada,
o consciente dorme. Então, ou seja, lembra dos nossos 5 corpos carnais, nossos 5 corpos, cinco corpos do ser humano. Corpo carnal, corpo etérico, ok? Depois vem o astral, corpo espiritual e o corpo real, que é o nosso eu verdadeiro. Os 2 primeiros, corpo carnal e o corpo etéreo, faz parte esses 2 fazem parte do corpo carnal, do consciente. Os outros 3 seguintes, astral, corpo espiritual e o corpo real, do subconsciente. Os nossos 5 sentidos estão atrelados, estão ligados aonde? Ao corpo etérico. Mas o corpo etérico ainda é parte do cérebro. Então, quando o cérebro dorme, nossos 5 sentidos dormem também. Por isso que você capota, começa a fechar os olhos, começa a escutar a voz ficar longe, não sente cheiro, então os 5 sentidos se apagam, ok? Então ele espetou alfinete no braço dela, mas o corpo da percepção, que está ligado ao corpo etérico, está dormindo. Por isso que ela não reagiu. Então significa o quê? Que ela estava realmente hipnotizada. Deu para entender? Ou não? Deu, né? Está claro? Então vamos lá, continuando. E aí, como ela nem sequer pestanejou, significa o quê? Que estava realmente dormindo. Aliás, inclusive, tem pessoas que, agora atualmente já não se ouve falar mais, mas no passado haviam dentistas ou médicos que hipnotizavam a pessoa e faziam cirurgia ou tratamento dentário com a pessoa hipnotizada, porque ela aí não sentiria a dor. Tá, okay? Então a mesma coisa que antigamente também dava éter para a pessoa cheirar, e aí a pessoa dormia e aí fazia cirurgia, porque nesse momento o corpo etérico, que é da percepção, que está ligado aos nossos 5 sentidos, também está dormindo. A respiração também continuava calma, não se notava nenhum sinal que indicasse dor. Ele ergueu a pálpebra da jovem e verificou que a reação do globo ocular. Não havia dúvida que ela estava em estado de hipnose. Então, aí ele ficou tranquilo que ela não estava aprontando. Mesmo assim, o Sr. Cornei, mais uma vez, reflexionou se ela não estaria fingindo estar hipnotizada. É meio desconfiado. Era necessário algo que lhe desse maior certeza. Falava, mas será mesmo? Será que está mesmo? Então, em tom autoritário, agora uma parte interessante, ele ordenou que só o espírito dela fosse a um compartimento do andar de baixo onde ela nunca estivera. O corpo carnal está lá sentado na frente dele, ok? Estava hipnotizado. Aí ele falou, vá no compartimento, no andar de baixo, verifique o que tem lá. Como o corpo carnal está lá, mas o espírito foi até lá embaixo e para ele ter certeza. O que ele falou? Verifique o que tem lá naquele andar. Aí o Sr. Cornei falou, o ateliê do Sr. Cornei estava localizado no 7º andar, sem possuir acesso direto para o 6º andar. Desse modo, Heine nada podia conhecer acerca do quarto do andar inferior. Ela nunca esteve lá, não conhecia. Mas ela foi, e depois nós vamos ver na tela seguinte que ela começou a descrever. Significa o quê? Que realmente o espírito dela foi até um lugar que ela nunca esteve fisicamente, mas conseguiu ver tudo isso. Então, não é somente o espírito que pode se locomover para lá, o espírito dela não abriu porta nenhuma, atravessou a parede, atravessou e foi para o andar de abaixo. Porque para o espírito está numa dimensão superior. O corpo carnal está no mundo das 3 dimensões. Se o espírito fosse das 3 dimensões, fosse material, então ela iria dar trombada na parede. Mas como o espírito está numa dimensão superior, o que está na dimensão superior é quando consegue entrar na dimensão, o que está na dimensão superior consegue adentrar na dimensão inferior. Então, ondas de rádio, televisão, celular, ele consegue entrar na dimensão inferior, que é a 3ª dimensão, nas 3 dimensões. E a onda de rádio, televisão, espíritos estão na 4ª dimensão, estão numa dimensão superior. Tudo bem? Tudo bem? Vamos adiante. Então, continuando. Heine fez um gesto que iria para o andar de baixo, mas ela estava sentada, então, como se fosse fazer uma mímica de quem fosse caminhar, mas não saiu do lugar.
Logo depois disse em voz baixa: vim ao quarto que fica debaixo do ateliê. Então o pintor ordenou: olhe bem em volta e diga com detalhes o que há nesse quarto. Ela começou a descrever a cena ao seu redor com tal precisão que era como se estivesse mesmo vendo. Primeiro, observou que havia sobre a mesa uma escova com cabo de marfim trabalhado e outros utensílios do tocador. Então isso prova que realmente ela esteve lá. Ok? Adiante. Nota do autor. Esse autor é do mestre Masaru Taniguchi. Então ele escreveu o seguinte: em estado de hipnose não muito profundo, é normal estar responsivo às sugestões, e os objetos entregues ao paciente são sentidos como se fossem objetos sugeridos pelo hipnotizador. Então, aqui ele fala da pessoa dar uma vela falando que é sushi, né? Sushi mais inteiro, que é makizushi. E da mesma forma, aquele caso que nós já falamos, do hipnotizador que deu um limão para um rapaz da plateia que quis passar por essa experiência e disse que era bombom. Mas o consciente, dormindo, o subconsciente não faz análise lógica, nada, que é limão. Mas a parte da mente que faz análise lógica, científica, que calcula, que planeja, é o consciente, mas ele estava dormindo. E o subconsciente acredita em tudo que a pessoa que hipnotizou disser. Então, se disser para ele: olha, eu vou colocar um ferro aqui, encostar o ferro no seu braço, ele está com 1.500 graus, ele vai sentir dor, porque está acreditando que é um ferro. Na verdade, simplesmente é um plástico que está sendo encostado. Então, da mesma forma, outras experiências que acontecem da pessoa acreditar quando está em hipnose. E não precisa só ficar hipnotizado para a pessoa acreditar. Se a pessoa fica sugestionada, é como se ficasse hipnotizada. Ficar sugestionada, não é? Então ela fica sugestionada acreditando que está acontecendo, acreditando que está aqui. E, aquele caso que eu já citei de um colega, ele disse, que ele me contou, de um rapaz que era Nisei. Ele foi levado para a sala de cirurgia e o médico abriu e na hora fechou, costurou. Falou: não tem jeito, o câncer já está todo tomado, não dá para fazer nada. Mas o pessoal disse para ele: olha, a cirurgia foi um sucesso. Tiraram todos os focos cancerígenos, está maravilha. E ele acreditou. E ficou curado. Sumiu o câncer. 1 ano e 3 meses depois, um amigo da onça falou para ele: olha, na verdade você estava com câncer na fase terminal. Ele acreditou também. Em menos de uma semana ele morreu. Então, da mesma forma que acreditou, ficou aquele sugestionamento. Da mesma forma também, aquele caso que eu já contei de um rapaz que trabalhou comigo, foi meu funcionário, e quando ele contou o caso, todo mundo do departamento riu, que ele disse: minha mãe usa dentadura e de vez em quando ela sente dor no dente. E a dor no dente só passa quando ela passa sobre a dentadura aquele remédio 1 minuto. Mas ela acredita, é como se fosse hipnotizada. Ok? Vamos adiante. Creio que dentre o que ela contou a respeito do corpo astral do homem, agora outra parte um pouco mais profunda, ok? Creio que corpo astral do homem, mais 2 ou 3 observações devem ficar registradas. O corpo astral é o terceiro, certo? Já estão decorando. Corpo carnal, corpo etérico, corpo astral, que é o corpo de onde ficam as emoções. Ok? Então é sobre corpo astral que está falando. Creio que dentro do que ela contou a respeito do corpo astral do homem, mais 2 ou 3 observações devem ficar registradas. Ela contou porque ela viu, era estado de hipnose, o espírito dela, o espírito que viu o corpo astral da pessoa. Ela disse que notou no corpo astral das pessoas, tem o duplo, né, chamado, algumas pessoas chamam o corpo astral de duplo, é outro nome, mas é o mesmo corpo astral. Das diferenças quanto à densidade. Então ela notou, de pessoa para pessoa, o corpo astral tem diferença na densidade, na coloração, na atitude, etc. Por quê? Porque a emoção de cada pessoa varia. Então, na verdade, é a manifestação da emoção que a pessoa sente e que ela está, de acordo com a emoção, de acordo com o que ela está sentindo, a coloração muda.
E, inclusive, mudando essa coloração, mudando o sentimento, muda também a aura da pessoa. Então, se uma pessoa que tem a clarividência consegue ver a aura e ver que a pessoa está com uma aura cinza e está querendo negociar com ela, não faça negócio, que ele está com má intenção. Está querendo te tapear, ok? Ou então, a pessoa está conversando lá e vê uma aura cor-de-rosa. Está pensando naquilo, está pensando em outra coisa. Ok? E é a cor que prevalece sobre o motel, essa cor meio cor-de-rosa. Continuando. De acordo com a personalidade de cada um. O corpo astral que foi visto de cor vermelha por Rene é de natureza inferior, próximo da densa matéria, e aquele que, em oposição a esse, tendia para o azul ou para o branco, parecia bem sutil e tratava-se de um corpo astral de categoria elevada. Então, da mesma forma que depois nós vamos ver o corpo astral aparecendo no corpo astral a cor vermelhada, é um espírito baixo, muito apegado à matéria, muito materialista, muito individualista. Depois ela viu também um azul é bem mais elevado. E mais elevado ainda a cor branca. São aqueles espíritos que dificilmente voltam para a Terra, voltam para reencarnar. Ok? Tudo bem até aqui? Podemos avançar? Adiante. A dificuldade ou facilidade de um corpo astral se desprender do corpo carnal depende do grau da sua evolução. O que já contamos também, tem espírito que é tão agarrado ao corpo carnal, são aqueles espíritos que reencarnaram só 2 ou 3 vezes. São espíritos de cor vermelha. Esses daí são muito apegados, são muito materialistas. Então, aquilo que o senhor Veterini, nós vamos ver isso daí, ele falou que acha que ele é aquele corpo, ele acha que ele é aquele corpo. Então, pessoas que acreditam que ele é aquele corpo carnal. Então, essas pessoas, quando morrem, são tão agarradas ao corpo carnal que não conseguem soltar. O corpo carnal que acabou de morrer, e o espírito não consegue sair dele. Só sai com a ajuda de outro espírito que fica puxando. Cadê isso? Solta isso daí já morreu, daí é um defunto, já é o corpo carnal, a carcaça, e até que ele consegue soltar, mas ele fica do lado, ou seja, onde foi enterrado o corpo carnal, ele fica lá, porque ele tem muito apego ao corpo carnal. Por isso que nos cemitérios, quem espírito que fica no cemitério são espíritos de cor avermelhado. Okay? Espírito mais evoluído não fica no cemitério. Disse que as atitudes do corpo astrais também variam, havendo discretos e os levianos, e que, às vezes, encontram-se alguns que se opõem a caso de atos do corpo carnal e desafiam. Aquilo que nós mencionamos outro dia. Corpo carnal, né, se opõe, ele desafia o corpo espiritual. Ou seja, o corpo carnal, o falso eu, fica contrariando porque o corpo carnal é preguiçoso, é acomodado, é materialista, e o eu espiritual não. Então, é como se fossem duas vozes. Mas à medida que o eu verdadeiro vai prevalecendo sobre o eu falso eu, que é o carnal, esse tipo de pensamento vai desaparecendo, porque ele já tem um domínio maior sobre a situação. Continuando. Nessas anotações, lê-se explicitamente o seguinte: ele, Veterini, quem é o Veterini? Veterini é aquele senhor, um espírito muito, muito, muito elevado, é um espírito praticamente já chegando ao nível da cor branca, tanto assim que ele, de 1912, né, até quando aconteceu essa experiência, já se passaram quantos anos? Ele não se reencarnou mais porque não precisa mais se reencarnar. Então, o espírito elevado como Veterini, eles só trabalham não para si, nada para si, mas para ajudar o próximo. E aí é uma observação interessante. Veterini e outros instrutores do mundo espiritual, instrutores de espírito elevadíssimo, de cor azul clarinho para cima, estão pretendendo elaborar um importante livro que revela o mistério da morte, do nascimento e do mundo espiritual.
Essas informações que muitas vezes a pessoa está cheia de eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo, mas não sabe o certo. É um monte de achismo. E aí, qual era a intenção do veterino, seu veterino, com outros espíritos elevadíssimos, publicarem, para que o seu Cornei publicasse um livro e trouxesse todas as informações, que para nós é um mistério, e a pessoa tivesse o conhecimento de como que é o mundo espiritual, os graus do mundo espiritual, o comportamento dos espíritos de acordo com o nível que se encontra, né, todas essas leis espirituais. Então aí nós vamos entender outra lei, porque nós temos lei da matéria aqui na Terra, né? A lei da gravidade é uma lei da matéria. Então temos a lei da mente, que é a causa e efeito, ou karma, causa ou causalidade, é a lei da mente também. É a mesma lei. Então temos a lei da mente, a lei da causalidade, que é a lei da mente. E também tem a lei da vida e lei do espírito. Então a lei do espírito é que nós estamos estudando agora no volume 9, ok? Que na verdade é uma recapitulação, porque nós estamos no 36. Continuando aqui. Utilizando para isso a graciosa médium Reine. Aqui, detalhe muito importante, que o mestre fala sobre qual é o ideal do médium, a escolha do médium ideal. Então ele fala, não pode ser uma pessoa muito culta. Por quê? Porque ela, estando hipnotizada, mas aflora do inconsciente informações de assunto que ela leu. E começa a misturar informações. Então, no caso da Reine, ela tinha pouco estudo, então é uma pessoa ideal. Outra coisa, não pode ser uma pessoa muito idade avançada, porque pela experiência ela pode ter lido e ouvido muitas coisas. Também pode vir da mente da pessoa influências por conhecimento que ela teve. Então, jovem de pouca cultura. Então, a Reine encaixava exatamente nesse processo. Ela não tinha muita cultura e era jovem, para que não houvesse nenhuma interferência de livros que ela leu ou de experiências que ela vivenciou. Ok? Por isso que foi utilizada a Reine. Mas ela, nessa encarnação, ela não tinha muita cultura. Mas nos diálogos que ela teve com o seu veterino, nota-se que ela tinha muita sabedoria e tinha muito conhecimento de vidas passadas, adquiridas na vida passada. Ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seichonoye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 5014 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado!